Ser ou não ser? Eis a questão. Nunca fez tanto sentido essa frase de William Shakespeare. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso. Ser ou não ser? Eis a questão. O título daqui do nosso vídeo estava Eu ou a Família. Estamos trabalhando no contexto do livre-arbítrio, presente de Deus ou um problema a ser administrado. Esse tem sido o nosso tema dos vídeos aqui durante essa semana. Quando falamos que o livre-arbítrio é um presente, ele de fato é, mas que ele é um problema também é, porque muitas são as dúvidas do ser humano quando tem que fazer as suas escolhas, as suas decisões. Então, ser ou não ser, eis a questão. Ter ou não ter, eis a questão. Escolher os meus próprios sonhos e projetos pessoais ou escolher constituir uma família e viver o plano de Deus, que é perfeito. Nós sabemos que as famílias vivem diante de muitos conflitos e desafios porque as famílias não são perfeitas, porque são constituídas de pessoas que têm as suas limitações. Mas viver o projeto de família é um princípio perfeito porque foi gerado no coração de Deus. Mas, quando olhamos para o mundo lá fora, nós percebemos que cada vez mais o povo, a nação, as pessoas do século XXI têm vivido para si e têm dificuldade de viver para o outro. Se escolhe, então, construir uma carreira, ter sucessos, mas se desiste muitas vezes de construir uma família. E aí, quando você pisca os olhos, você se depara com a vida que passou. Olhando para trás, ficam as reflexões se as escolhas que foram feitas foram as melhores. Ontem eu fiz uma postagem no Facebook, coloquei um post ali, fiz uma meditação, coloquei ali algumas coisas para pensarmos um pouco e colocamos uma frase de Beth Friedan que diz que uma mulher ela só teria valor por gerar filhos e ser dona de casa, mas aí acabaria o seu valor no dia em que seus filhos fossem embora e ela envelhecesse e não pudesse mais ter filhos. E então significa que o propósito dela acabou. Inclusive eu fiz uma pergunta, será que uma mulher está limitada apenas a essa função? Ela deixa de ser mãe depois que os filhos se tornam adultos e constituem as suas próprias famílias ou escrevem suas próprias histórias? Eu não creio nisso. Uma mãe sempre será uma mãe e um pai sempre será um pai. O propósito de Deus sempre será maior do que os nossos sonhos e projetos pessoais. Olhando para a Escritura, nós vamos perceber, por exemplo, que Paulo disse que iríamos viver dias difíceis, tempos muito difíceis, porque os homens seriam egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, irreverentes. E quando olhamos para o conceito do ser humano atual, olhamos para isso. Nunca houve, talvez, um sentimento tão egoísta como vivemos no século XXI, onde as pessoas se trancam dentro dos seus quartos e acham que ali é o seu mundo e se isolam do restante das pessoas. Mas, queridos, quando olhamos para o modelo da palavra de Deus, o modelo de Deus, o chamado de Deus, tanto para homens quanto para mulheres, é a constituição de uma família. Quando nós entendemos que o real valor da nossa existência é justamente viver para o outro. Olha que interessante. Se você for comigo a Gênesis, no capítulo 2, no versículo 23 e 24, a Escritura diz assim: E disse o homem, esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E assim eles vão viver o propósito de Deus. E é interessante observar isso porque, olhando para aquilo que o sistema tem tentado colocar na mente das pessoas, vem aquele sentimento de colocar homens e mulheres uns contra os outros. E isso é algo muito perigoso. Incutindo na mente feminina, por exemplo, de que ela é um ser inferior, e nunca foi esse o plano de Deus, e jamais será. Quando a Escritura declara, na criação, Deus disse, façamos o homem, o ser humano, conforme a nossa imagem e semelhança.
E diz a Escritura que Deus fez homem e mulher, ou macho e fêmea. Desde o princípio esteve a essência humana em Deus, independentemente do sexo. Então, queridos, isso é algo para nós meditarmos na atualidade. A família ainda é o maior legado que o ser humano pode ter. Talvez você pense assim, e como ficam os meus planos? Ficam em segundo plano a minha vida? O primeiro plano da nossa vida é a constituição de uma família e criá-la sobre os conceitos da palavra de Deus. Todo o resto vem em segundo plano. Porque se você traçar um plano individual, você vai lograr êxito e não terá com quem compartilhar. Só aí já não faz nem o sentido de você construir uma carreira de sucesso se você não tiver com quem compartilhar. Na minha vida pastoral, eu me deparei com muitas pessoas frustradas porque escolheram esse caminho. E aí depois perceberam que ficaram velhas. Porque a vida passa, queridos. Nós piscamos os olhos, de repente, o mundo mudou. E assim tem sido constantemente. Eu lembro que anos atrás eu fui na formatura de uma pessoa e lá uma professora, ela trouxe uma palavra específica para as meninas que estavam se formando naquele momento, ali naquela universidade. Ela disse, vocês têm que cuidar para que a profissão de vocês não fique em primeiro plano, porque vocês não devem esquecer de que vocês, em primeiro lugar, são mulheres e, em segundo lugar, vocês vão ser mães. Se vocês abrirem mão desses dois princípios, vocês podem se tornar pessoas frustradas. E ela disse, compartilhou, que ela mesma se deteve à sua profissão e aí já não se via em condições da construção de uma família e filhos. Veja como isso é sério. Então, se o sistema tenta dizer para você o que você deve fazer, você já está errando quando você escolhe viver o que o sistema determinou. Agora, quando você volta o olhar para aquilo que é a essência de Deus, para a construção de Deus, certamente você vai viver o melhor para a tua vida. E aí você vai dizer, como fica a minha vida e como ficam os meus planos? É muito difícil para nós, pastores, respondermos essa pergunta vivendo no mundo atual. É uma grande guerra, é um grande conflito que está acontecendo na mente, nos corações das pessoas. Porque quando você começa a falar que o principal da vida, que o princípio de tudo é a constituição de uma família e você viver para o próximo e não para você, as pessoas já chamam você de louco, de doido varrido. Dentro daquela postagem que falei que fiz no dia de ontem, estava também uma frase de Chesterton que diz que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum casado com uma mulher comum e tendo seus filhos comuns. Eu fico com esta frase, querido, porque isso se resume tudo. Obviamente, se você me perguntar, se você, pastor, quais escolhas você fez? As minhas escolhas foram pela família. Muitas foram as oportunidades profissionais que surgiram na minha vida, de construir uma carreira de sucesso. Mas eu sempre tive em meu coração uma certeza de que adiantava eu conquistar as coisas e deixar aqueles a quem eu amo para trás. E talvez você diga assim, mas quantas são as pessoas que decidiram ter uma vida de sucesso e ainda têm as suas famílias, mas quantas delas já estão na segunda ou terceira família? Quantas delas sacrificaram a sua primeira família, que foi a família da aliança, aquela em que você disse até que a morte os separe? E por que separou antes da morte? Queridos, o princípio de Deus sempre será o principal. Tudo o que vem depois daquilo que é de Deus é humano, e a Bíblia diz que tudo que é humano é diabólico. Eu sei que é forte essas colocações, mas são coisas para nós pensarmos. O nosso livre-arbítrio nos dá direito a qualquer escolha, mas nós não podemos esquecer, como foi falado ontem no vídeo onde falamos sobre Davi, as consequências de nossas escolhas. Então, tudo está determinado, sim, no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas. Por isso, escolher em Deus sempre será a melhor saída. Então, minha palavra para você hoje, ou a palavra de nosso vídeo hoje, está direcionada a isso. Ser ou não ser, eis a questão. Eu ou a família? Isso nós temos que meditar, nós temos que pensar. Sabe por quê? Porque um dia nossa própria consciência irá nos cobrar. Então pense bem antes de fazer uma escolha no qual só você será beneficiado. Você sempre se sentirá incompleto, porque Deus não nos fez
para sermos sós. Pelo contrário, ele nos fez para vivermos em coletividade. Que Deus te abençoe. Não esquece, né? Faça a tua inscrição no nosso canal, deixa o like, ative o sininho. Tudo isso aí que você já sabe que precisa fazer para nos ajudar, né? Mas principalmente compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas por esses vídeos. Que Deus te abençoe e nós voltamos amanhã às 19 horas, se Deus quiser. Paz de Cristo.